Olá a todos. Então, sou a professora Rosa Chiesa, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Sejam todos bem-vindos. Essas aulas 8 e 9 sobre orçamento e gasto público, eu e o professor Diogo Demarco, né, também da Escola de Administração URGS, nós dividimos, e eu vou falar nessa aula sobre um pouco o que são os mitos da austeridade, né? Conforme vocês devem ter assistido a outras aulas, né? Queria, sobre essa temática que envolve muito a execução do orçamento público, que o orçamento público ele é uma peça política, ela é uma peça técnica, que envolve técnica, mas é fundamentalmente decidido no âmbito para quem vão os recursos, decidido no âmbito das decisões políticas, e há um conjunto de estratégias que são utilizadas, né, para convencer, por exemplo, a cidadania que porque não tem creches ou porque não tem recursos do SUS, precisa esperar 6 meses para fazer uma cirurgia, né? E como eu falei na outra aula da emenda constitucional do teto do gastos, né, em 2019, o Brasil estava quebrado, entre aspas, né, o que era difundido não tinha recurso, e em 2020 teve 60 bilhões de reais para ser distribuído entre os estados e municípios para fazer o enfrentamento da Covid. É claro que o gasto ele não pode gastar de forma ilimitada, tem que fazer a política macroeconômica, né, cuidar todos os elementos, mas não é o que vem sendo difundido sobre a temática de que, como nós já vimos na outra aula, né, não é o gasto, o excesso de gasto que provoca a crise, pelo contrário, são os gastos que ajudam a cidadania a sair da crise, a enfrentar as dificuldades no momento, digamos assim, de maior vulnerabilidade da pessoa humana, na infância, na velhice e na doença. E nós tivemos recentemente o caso da doença, a pandemia da Covid, e como foi necessário o Estado, né, e o aumento do gasto público para enfrentar essa mazela. O mercado não fará o socorro à sociedade ou ao homem no momento de enfrentamento das maiores dificuldades, tampouco no cumprimento dos direitos fundamentais previstos na nossa Carta de 1988. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a origem desse termo austeridade, quais são os interesses econômicos que estão por trás da austeridade, quais são os interesses que são velados, né? Por que são mitos? O que mito é? Já vamos ver o que é um mito, quais são os resultados da austeridade no Brasil e algumas reflexões finais. A primeira questão é dizer que o termo austeridade não é o primeiro termo que vem sendo usado atualmente com o sentido oposto do que ele significava no passado. Então, vejo, a austeridade no final da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50, 60, você sabe qual o significado que ele tinha? Tinha o significado de que as pessoas deveriam pagar impostos mais altos, os mais ricos tinham que pagar alíquotas muito elevadas, inclusive na Inglaterra a alíquota mais elevada no imposto de renda da pessoa física era em torno de 90%, quase um confisco, para que para que o Estado pudesse fazer a oferta de bens e serviços, bens públicos. Ou seja, nós estávamos num contexto de construção do estado de bem-estar social na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. E lá, então, a austeridade era conter o consumo privado para uma forte atuação do Estado para ele prover bens públicos. Veja que esse termo ele foi herdado com significado, foi recuperado, mas com significado oposto do que ele tinha. Então, por que ele foi retomado? Ele foi retomado justamente na crise financeira internacional que aconteceu em 2008, onde se debateu muito, se usou muito o discurso da austeridade, né, principalmente pela mídia tradicional, e ganhou muitos destaques depois com os defensores críticos dessa medida. Então, à medida que houve um aprofundamento da crise na Europa e essa imposição de planos de austeridade nos países também da periferia, teve um movimento, né, no mundo, né, muitos economistas participaram disso, um movimento anti-austeridade e um debate econômico sobre essa temática, né?
Eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas que foram feitas, mostrando que muitos países que cortaram gastos, a maioria deles, o que aconteceu? O crescimento não aconteceu, pelo contrário, a crise se aprofundou. E então, né, da onde vem esse termo? Qual é a origem e significado desse termo austeridade fiscal? Ele não tem origem econômica, né? Não existe no dicionário de economia, ele tem raízes na filosofia moral, né? E ele aparece no vocabulário econômico como se fosse uma nova palavra, uma palavra que foi inventada, mas que ela significa, né, tem uma carga moral. O que significa austeridade? É um termo que é usado para indivíduo, para exaltar rigor, disciplina, prudência, que ele não é perdulário, que ele não é dispendioso, ou seja, que ele é um indivíduo responsável. Veja, nós até tivemos a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, né, lá em 2000, mas até hoje nós não tivemos a lei de responsabilidade social, né? Afinal de contas, a Constituição está sendo descumprida. Então, o significado desse termo austeridade, né, retomando, ele não tem origem na economia, vem da filosofia moral, e que com esses significados todos que eu me referi, e que os defensores do Estado mínimo vão usar esse termo austeridade fiscal no plano econômico, associando o significado com a política de corte de gastos públicos. Então, assim, por associação no plano econômico, há a necessidade de fazer uma política de corte de gastos. Considerando, vejo, usando como se o governo fosse um indivíduo, como se os princípios e a atuação do governo fossem os mesmos de um indivíduo. Como está escrito aqui, como se o sacrifício daquele indivíduo que poupa, né, também resultaria, se o Estado cortasse gastos de toda a sociedade, isso também haveria uma recompensa e um crescimento econômico, quando, na verdade, isso não acontece, porque no âmbito do Estado, do setor público, do governo, a lógica ela é oposta. Nós vamos ver que o indivíduo ele gasta o que ele arrecada, entre aspas, e o governo é o contrário. Ele vai arrecadar o que ele gasta. Enquanto a dona de casa gasta o que ela tem da família, o que ela arrecada, entre aspas, o governo é o contrário. Ele vai arrecadar o que ele gasta. Veja, são lógicas opostas. Mas os defensores da austeridade fiscal, que vão fazer uma transposição das supostas virtudes de um indivíduo para o plano público, sem fazer adequações e mediações que são necessárias, uma vez que não é possível atribuir características humanas para o governo. Então, a partir desse debate da austeridade fiscal, muitos economistas, inclusive o economista Krugman, que recebeu o prêmio Nobel, vai cunhar, e aí entram os chamados mitos da austeridade. O que são mitos? Mitos são assim: alguém cria, outros repetem e os demais acreditam e passam adiante. E quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna incontestável e se torna uma verdade. Só que é uma mentira, é falso. Então, quais são os mitos da austeridade? Essa crença que foi que foi difundida pelos defensores do Estado mínimo e que a cidadania, principalmente aquela que mais precisa dos serviços públicos, acabou incorporando, infelizmente, mas que essa foi a estratégia, e é uma estratégia que deu certo, só que é mentirosa. Não interessa, o Estado não precisa deixar o cidadão sem creche, não precisa deixar o cidadão sem acesso ao SUS. Se ele está sem, é porque teve uma escolha política, teve uma opção política que preferiu direcionar o orçamento público para outros grupos, como, por exemplo, agora está acontecendo com o orçamento secreto, que sequer nós temos, por exemplo, a informação, a transparência, que é a temática das aulas subsequentes. Então,
Se nós temos os mitos da austeridade, quais são os dois mitos? O primeiro mito, a falácia, a mentira, é associar, né, o orçamento público com o orçamento doméstico. Então, a gente, né, esse mito foi cunhado de metáfora do orçamento doméstico. E o outro mito é a fada da confiança, que é um mito criado pelo economista Paul Krugman, que recebeu o Nobel de Economia. O que é o mito do orçamento doméstico? Olha, é uma análise equivocada, pois ela desconsidera três aspectos fundamentais: comparar o orçamento do governo com o orçamento da dona de casa. Veja, o governo ele define o tamanho do seu orçamento. O governo tem capacidade de definir seu orçamento, porque é ele que define quanto ele vai cobrar de tributos e de quem ele vai cobrar tributos. Inclusive, é ele que decide não cobrar o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto lá na Constituição brasileira e que fere o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a União não instituir, arrecadar recursos, tributos de sua competência em JF é crime de responsabilidade fiscal, está no artigo 11, né? Até hoje ele não foi instituído, a despeito da Constituição ter mais de 30 anos, e a Lei de Responsabilidade Fiscal esse ano completou em maio 22 anos, né? Então, não dá para fazer uma comparação do orçamento público como faz um orçamento doméstico. Isso é mito, é uma mentira, é uma falácia. Por três razões. A primeira é que o governo tem condições de definir seu orçamento, né? O tamanho da receita que ele quer arrecadar, o definir de quem cobrar e quanto cobrar. A dona de casa não tem como exigir que vamos supor uma dona de casa que não trabalhe, que apenas faz a gestão doméstica, que é uma tarefa muito importante, né? Vamos supor que ela não tem como exigir que os filhos recebam tanto, que o marido receba tanto. Ela não pode definir o salário que cada um vai receber. Diríamos assim que é uma fonte de financiamento do orçamento da família. Já o governo pode fazer isso, ele pode emitir moeda, ele pode emitir títulos públicos, né? Ele pode cobrar tributos mais de determinados grupos e menos de outros grupos, ou seja, ele tem opções de natureza política que vão definir o tamanho do orçamento. Então, enquanto uma família não pode definir o salário que recebe, o orçamento público decorre de uma decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e quanto recebe. Então, não pode ser equiparado, com um orçamento da dona de casa. A segunda razão pela qual é uma mentira, é uma falácia, é um mito, é que quando a dona de casa aumenta o gasto dela, o salário da família vai aumentar, a renda da família vai aumentar? Não, né? E pode ser alguma, infelizmente não. Mas quanto o governo aumenta o seu gasto, estimula o crescimento econômico, veja a renda emergencial paga durante a pandemia, a queda do PIB teria sido de 8% e não de 3,9%, como foi, porque o aumento de gasto ele vai gerar crescimento econômico, né? Ou impedir que a crise seja mais profunda. E aí o que ele vai resultar? Se ele estimula o crescimento econômico, imagina construindo rodovias, vai ter que contratar trabalhadores privados, construindo escolas, construindo políticas de meio ambiente. Tudo isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai fazer com que aumente a arrecadação do governo. Já a dona de casa, não. O aumento da dona de casa vai gerar déficit nas contas dela. Ela vai entrar no vermelho. O governo não. O governo, quando ele aumenta o gasto, parte desse aumento de gasto vai retornar ao governo sob a forma de tributos, que é a receita do governo. E daí, tem um estudo que é do Orair Siqueira e Gobetti, de 2016, que ele vai fazer uma análise do gasto brasileiro de 2002 a 2016, e ele quer calcular quanto que é o efeito multiplicador, quanto que R$10, os R$100 gastos, pelo Estado brasileiro, 100 bilhões gastos, gera de renda adicional nessa economia.
né? E aí um dos resultados que eles chegam é que quando o governo aumenta os seus gastos em investimentos, né, em rodovia, em ferrovia, em compra de equipamento, em ciência e tecnologia, né, na universidade, e aumenta o gasto em benefícios sociais, né, e também em gastos com o pessoal, porque justamente o pessoal está nas áreas, né, de direitos fundamentais, saúde e educação, principalmente, né? E esse efeito multiplicador é maior do que um em tempos normais, ou seja, na crise é mais importante para tirar a economia da crise aumentar o gasto, porque se gastar R$ 100, o que vai retornar para a economia é mais do que R$ 100 em geração de renda adicional, inclusive aumento de arrecadação do governo. Então, veja que a solução da crise, quando estamos na crise, não é cortar gastos, é aumentar gastos. É o que esse estudo mostra, eu já tratei dele, né, quando eu dei a aula sobre renúncia de receita, onde ele mostra que a renúncia de receita, o efeito multiplicador é nulo, tanto na crise, como na ascensão, quando na recessão. Então, veja quantos de vocês ouviram na televisão, inclusive recentemente, um deputado gaúcho dizendo que precisava prorrogar, né, a desoneração da folha, porque senão não ia ter aumentar o desemprego, não ia ter geração de emprego. As pesquisas mostram que o efeito multiplicador das renúncias é nulo. Inclusive, o aumento de desoneração, que foi adotado lá pela Dilma em 2011 até 2014, caiu a arrecadação do governo e o aumento do investimento privado não apareceu, ou seja, o que nós deixamos de arrecadar foi para o bolso, para os lucros daqueles empresários que receberam a sua desoneração, ou pelo menos uma parte deles, né? Então, veja que o Orair diz aqui, mostrando os dados no Olha Brasil 2002 a 2016, esse estudo está na página do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acho que deixei a referência completa no final. Na depressão, na crise, o efeito multiplicador do gasto, em especial gasto com investimento em políticas sociais e gasto com... é muito maior do que em tempos normais. Pode até reduzir o gasto público quando a economia está crescendo, quando não tem desemprego, quando não tem crise, mas é fundamental aumentar o gasto na crise, porque o retorno, inclusive, ele é muito maior, né? A outra razão pela qual, veja, a dona de casa não é assim, quando a dona de casa aumenta o gasto dela, né? Não vai aumentar o salário dos filhos. Já o governo, quando ele aumenta o gasto, aumenta a arrecadação do governo na forma de tributos, porque ele estimula o crescimento econômico e aumenta a arrecadação. Vejam que são dinâmicas opostas. Portanto, não é possível que se faça essa comparação. Como vocês ouvem, muitas pessoas, defensores do Estado mínimo, usando a comparação para justificar o corte de gastos públicos em áreas fundamentais, sobretudo, mas isso não é usado quando é para fazer corte de juros. Daí é calote. Mas quando deixa a pessoa sem o recurso público para as políticas sociais, não é calote. Terceira razão pela qual comparar orçamento doméstico com orçamento público é um equívoco, é um mito, é uma falácia, é uma mentira, né? Porque a dona de casa ela não emite moeda. O governo pode emitir moeda. Estamos falando do governo federal, né? Só a União pode fazer isso, os estados e municípios não, né? O governo pode emitir moeda. O governo ele tem a capacidade para definir qual é a taxa de juros que ele vai pagar sobre os títulos públicos, que ele também pode emitir. Ele vende papéis e capta recursos do mercado, ele emite moeda, e é ele que define a taxa de juros desse dinheiro que ele vai, dos títulos públicos que ele vai oferecer no mercado, né? Então, vejam que o governo faz tudo isso e a dona de casa não. Então, a menos que vocês conheçam uma dona de casa que é dona de um banco central, que emita moeda, que emita títulos públicos, que faça política monetária e defina a taxa de juros do dinheiro que ela mesma pega emprestado, ok, daí vocês poderão fazer essa comparação. Do contrário, não, né? Então, a terceira razão, porque não é verdade essa comparação
ela tem uma estratégia política, não, nem tão velado, não, interesses não são nem são tão velados assim, mas é convencer a cidadania de que não tem recurso e, portanto, tem que cortar gastos. Então, como vai dizer os professores, né, Pedro Rossi e a Esther Dweck, o Pedro Rossi, professor da Unicamp, e Esther Dweck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela diz, portanto, a metáfora que compara os orçamentos público e familiar é dissimulada e desvirtua as responsabilidades que a política fiscal tem na economia. O que é a política fiscal? O manuseio do tributo, que são todas as aulas foi estudado tributo no Brasil, quem paga tributo, né? Os mais pobres pagam proporcionalmente mais, os ricos no Brasil pagam proporcionalmente menos. Aqui é um paraíso fiscal para os ricos. E o manuseio do gasto, né? E aí, pela ótica do gasto, passa a se difundir que precisa cortar porque não tem recursos, né? Então, é a verdade que não significa dizer que dá para gastar tudo que nós quisermos o tempo todo, né? Tem que fazer a política macroeconômica, mas não é o que está dito aí, porque se limitou os gastos, não limitou o gasto com juros, se colocou na Constituição, se utiliza falácias, mentiras, mitos para convencer a cidadania, né? O que não, né? E por isso é esse curso. Então, essa metáfora, né, que compara orçamento familiar com o público, ela é dissimulada e desvirtua as responsabilidades que a política fiscal tem na economia, em seu dever de induzir o crescimento econômico e amortecer os impactos dos ciclos, ou seja, de amortecer as crises quando a economia está em crise na vida das pessoas, porque quando a economia está em crise, né, não é só o governo que arrecada menos, em geral, mas as pessoas, né, se aumenta o desemprego, aumenta a demanda, as famílias deixam de comprar saúde privada, deixam de comprar escola privada, algumas nem estão fazendo sopa com osso, e aí sobre o Estado tem uma pressão maior, e, portanto, né, é necessário ampliar o gasto e não reduzir o gasto no momento de crise. Até porque o efeito multiplicador desse gasto, conforme essas pesquisas que eu acabei de mostrar do Orair e outros economistas lá do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o aumento do gasto vai fazer os cada R$ 100 gasto, o retorno que vem é maior do que 100. Okay? Então, a lógica do orçamento público deve seguir a lógica oposta do orçamento doméstico, justamente porque eles têm dinâmicas opostas, né? E aqui está esse estudo, então, do Orair do Siqueira do Gobet, publicado em 2016, que é Gasto Público e Ciclos Econômicos. Eles analisam o Brasil de 2002 a 2016, que é justamente aquele período, né, que vocês ouviram dizer que o Brasil fez gastança, né? Como ele fez programas sociais, a Minha Casa Minha Vida, Reúne, ProUni, Luz para Todos, né? Então, todos eles foram financiados porque também teve aumento da arrecadação nesse período, né? E só vai ter um déficit primário lá em 2014, né? Justamente 3 anos depois da Dilma fazer aquele conjunto de desonerações fiscais que, segundo as pesquisas aqui publicadas em 2016, 5 anos depois daquela medida, mostram que não tem impacto nenhum, não tem efeito nenhum. Se o governo tivesse ficado com os recursos e ele ter feito investimento, tinha gerado crescimento econômico, não ele abriu mão o nome do empresário, o empresário não aumentou o investimento, porque o investimento ele depende de um conjunto de variáveis, né? Ele depende da taxa de juros do mercado, ele depende da expectativa de lucro que o empresário tem, ele depende da existência de demanda, da existência de mão de obra, que para ele contratar mão de obra qualificada, para que ele contrate, depende da confiança que ele tem no governo. Um governo que emite 6 mentiras por dia é um país que não vai atrair investimentos, né? Por que um país que está deixando o seu povo morrer de fome, que não tem saúde e educação, atrairia investimento, né, que é o teto de gastos? Qual é a justificativa? Ok? Então, resultados para o Brasil mostram de novo que na crise o efeito multiplicador do gasto é muito maior do que em tempos normais. Então, na crise tem que aumentar mais o gasto e não cortar os gastos,
porque o efeito multiplicador, os resultados, o quanto ele multiplica aquele gasto em R$ 100, volta muito mais do que 100. Já na ascensão econômica, na expansão econômica, quando a economia vai bem, em média, o multiplicador é menor do que 1. O retorno de R$ 100 ele é menor do que R$ 100. Então, quando a economia vai bem, não se justifica tanto esse aumento de gastos. Então, também essa difusão da austeridade fiscal, como está sendo difundida para defender Estado mínimo, ela não leva em conta período de ciclos econômicos, de crise ou de expansão. Veja que a emenda constitucional do gasto tem o despeito de congelar, permitir o aumento de gasto de acordo com a inflação e não com o crescimento do PIB, porque se tu tem uma inflação, mas o PIB crescer muito, aumenta a arrecadação, mas não pode gastar porque o indicador que vai corrigir o gasto é a inflação. Veja, o objetivo não é ter equilíbrio fiscal, o objetivo é recortar o gasto e abrir possibilidade de ofertar, para o setor privado ofertar esses serviços públicos que estão sendo ofertados pelo Estado, como falou o professor Dão lá na sua primeira aula. Okay? Então, muito importante aumentar o gasto público nos períodos de crise, e não cortar nos períodos de crise, como nós vimos que está acontecendo. E aqui, concessão de subsídios fiscais, o multiplicador não é significativo, nem na crise, nem na expansão. Ou seja, como dizem esses autores lá na página 6, e vocês podem buscar esse texto, ele está na internet, ajuda a explicar o insucesso dessa política fiscal para obter crescimento econômico a partir de 2011, mas lembre-se que já foi renovado 2 vezes, uma este ano, e a mídia toda dizendo que se não renovar, vai aumentar o desemprego, mas, então, isso é mito. O que nós vemos no mundo e no Brasil é que a desigualdade vem aumentando, e muito embora as renúncias fiscais, como eu falei para vocês na aula de lei de responsabilidade fiscal, elas contribuem para aumentar a desigualdade. Por que eu estou afirmando isso? O que é uma renúncia fiscal? O Estado deixa de arrecadar. Quando ele deixa de arrecadar, a base sobre a qual incide os gastos mínimos em saúde e educação fica bem menor. Então, 25% sobre 100 é um valor, 25% sobre 50 é um valor bem menor. E aí nós estamos tirando recurso público, que poderia ir para a saúde, educação e áreas fundamentais, para cumprir, inclusive, o artigo 6º e o 3º da Constituição de 88, e nós estamos renunciando para grupos de interesse, sobretudo, eu não sou contra a renúncia, mas nós não sabemos quem recebe e quanto recebe, para que aquela política pública possa ser mensurada. Quem não gostaria de você estar recebendo uma renúncia a vida toda, mais grave, o Tribunal de Contas da União mostrou que é uma renúncia, 85% delas são por tempo indeterminado. E imagino, vocês estão recebendo um recurso e ninguém sabe. E esse ninguém sabe foi uma estratégia. Qual a estratégia? Está lá no artigo 98 lá do Código do CTN, que se entregar a informação vai afetar a competitividade da empresa. Não, eu não estou perguntando a informação da empresa, estou perguntando para o Estado brasileiro para quem ele entregou recursos públicos. É o nome da empresa de quem recebeu. Para nós sabermos se valeu a pena, se foi eficiente esse gasto, quanto de emprego ele gerou, pelo menos. Então, aqui, esse cálculo aqui mostrou que as renúncias não são significativas, independentemente do ciclo econômico, se na crise ou na ascensão. O retorno delas não é significativo. E aí vai dizer por que, então, aquelas desonerações feitas no Brasil, que é esta chamada agenda Fiesp, Vocês lembram daquele pato lá na frente da Fiesp? O pato são os brasileiros que recebem até 3 salários mínimos e têm uma carga tributária de até 50%, em torno de 50%, aproximadamente 50%, e não a Federação de Indústria de São Paulo. Patos são os que acreditaram naquele pato lá, de que eles estariam pagando um pato no Brasil. Chega a ser engraçado, gente? Ajuda a explicar, então,
as renúncias de receita ajudam a explicar o insucesso da política de desonerações fiscais que a Dilma fez desde 2011, que segue, né, porque está crescendo, começou em 2% péssimo dos anos 2000, hoje está em torno de 2% do PIB, hoje está quase 4,5% do PIB. E em substituição aos investimentos públicos. Abriu mão de arrecadação, ficou com a mão dos empresários, os empresários não usaram esse recurso para aumentar o investimento e caiu a arrecadação. Se tivesse usado aquele recurso para o Estado fazer os investimentos, o retorno teria sido outro, nas contas públicas e no desempenho da atividade econômica. Certo? O outro mito é o mito da fada da confiança. Né? Quem cunhou esse mito foi o economista Paul Krugman, que recebeu o Nobel em 2008. E o que é isso? Né? Os defensores da austeridade vão dizer que quando o governo corta gastos, ele melhora o ambiente institucional e com a melhoria do ambiente institucional, ele atrai investimento privado, porque os investidores observam que o governo é responsável. Vejo que agora a gente vê 53% dos empresários brasileiros estão apoiando um governo que utiliza orçamento secreto. Veja o quanto irresponsável é. É o chamado a fada da confiança, como se o investimento no Brasil dependesse, né, de o governo fazer corte de gastos em gastos primários, em saúde, educação e segurança, tudo menos juros. O investimento, como eu disse para vocês, ele depende da taxa de juros, de ter crédito para financiar o investimento, de ter demanda daquilo no que o empresário vai investir, de ter mão de obra qualificada, de ter um presidente que não fale 6 mentiras por dia. Todas essas variáveis contribuem para o investimento. E não o fato de que se o governo cortar gastos com saúde, educação e segurança vai atrair mais investimento. Qual é o empresário que vai investir mais quando tem 33 milhões de pessoas passando fome? Né? Quando aumenta o desemprego, o que acontece? Cai o salário e aumenta o lucro das empresas. Né? Então, cortar gastos e aumentar a crise econômica aumenta os ganhos de um grupo. Né? Enquanto um grupo fica desempregado e tem que ficar na fila do osso, tem outro grupo que vai seguir contratando menos, mas ele vai pagar salários mais baixos e pagando o custo do salário mais baixo aumenta os seus lucros. Né? Então, o Krugman vai dizer que essa crença baseada nessa fantasia, segundo a qual, por um lado, os governos seriam reféns de vigilantes invisíveis da dívida, que punem pelo mau comportamento, e, por outro, existiria uma fada da confiança que recompensaria o bom comportamento dos governos, ou seja, como se tivesse uma fadinha recompensando os governos. É um deboche que ele faz aos economistas que defendem a austeridade. E daí o Krugman mostra, né, nesse estudo aqui, ele diz que os países europeus que mais cortaram gastos foram os que menos cresceram, ou seja, é o oposto do que está sendo difundido pelos defensores da austeridade fiscal. Também está nesse breve artigo aqui dele de 2015, e eu também sugiro que, quem quiser aprofundar os seus estudos, vê exemplos desses países nesse documento aqui de 2018, que eu coloquei uma tabela logo adiante para mostrar para vocês, né? Essas pesquisas que mostram isso, que está aqui. Né? O que é isso aqui? Um conjunto de países que fizeram cortes de gastos e apenas em 2 deles, na Irlanda e na Noruega, o corte de gastos representou um aumento dos investimentos, um crescimento econômico. Todos os demais houve aprofundamento da crise. Ok? Então, já citei aí como nota de rodapé desse estudo, mas já coloquei adiante e mostrei para vocês. Então, o Krugman também vai dizer que isso é tão falacioso, é tão... Né, isso não é teoria econômica, é uma falácia achar que o empresário aumenta o investimento quando aumenta a demanda. Aliás, ele achar que o empresário aumenta o investimento quando reduz a demanda. Porque o corte de gastos ele vai reduzir a demanda agregada. Então, a pergunta é, o empresário aumenta o investimento quando aumenta a demanda ou quando cai a demanda? Por que ele vai aumentar o investimento se não tem demanda? Porque com corte de gastos tu aprofunda a crise.
A redução do gasto público em momentos de crise, o que vai acontecer? Vai diminuir a demanda agregada, né? E vai aumentar a crise. E somente um aumento do gasto público vai poder reativar essa demanda. Então, a austeridade, na verdade, ela é uma ideia equivocada do ponto de vista social, mas veja bem, quem difunde é porque quer reduzir os gastos sociais no Brasil, né? É a mesma linha da concessão de voucher. Eu entrego um voucher e a gente reduz o tamanho do Estado na economia, né? Deixa que o setor privado explore esse serviço. Então, essa defesa da austeridade, de executar o orçamento nessa concepção da austeridade fiscal, ela é equivocada do ponto de vista social, porque ela vai prejudicar os mais pobres, os que precisam do Estado. Quem mais precisa do Estado são mulheres, e afeta ainda mais, né? As pesquisas mostram que as mulheres negras são as mais fragilizadas ainda, né? Ela é uma ideia contraproducente do ponto de vista do crescimento econômico, do equilíbrio fiscal, porque se tu cortar gastos, a pesquisa do IPEA mostrou, cortar gastos na crise, ao invés de retomar o crescimento, tu aprofunda a crise, né? Mas ela é uma imposição dos interesses de uma determinada classe social, a classe social essa que se beneficia com a crise, né? Porque a crise vai ter taxas de juros mais altas que vão pagar, e ele compra títulos públicos, ele vai receber uma remuneração na forma de juros maior, né? A crise aumenta o desemprego, ele vai, com o desemprego, pagar salários mais baixos para os seus trabalhadores e vai aumentar seus lucros, né? E também posso dizer aqui, né, segundo esses autores, que a austeridade fiscal é uma política de classe, uma resposta dos governos às demandas do mercado, entre aspas, que é formada aí por um grupo de 5, 6 grandes corporações, e das elites econômicas à custa dos cortes dos direitos sociais. Quem se beneficia da austeridade, como e por quê? Então, o corte de gastos vai aumentar a crise, vai aumentar o desemprego, que vai empurrar para baixo os salários e vai aumentar a lucratividade das empresas. E, por consequência, aumenta a desigualdade. Aliás, nós é só olhar o que aconteceu com o Brasil, a emenda constitucional do teto de gasto de dezembro de 2016. 17, 18, 19, 20, 21, faz 6 anos que o Brasil adotou. É verdade que ela foi flexibilizada durante a pandemia e hoje nem se fala porque nem vamos falar da emenda, a proposta da emenda constitucional, a PEC kamikaze, né? O Brasil, o governo federal não queria decretar estado de emergência no meio da pandemia, mas agora foi decretado estado de emergência no Brasil, de calamidade pública, enfim, para poder flexibilizar todas essas regras para comprar literalmente o voto, né? Também o corte de gastos, né? Respondendo ainda a pergunta quem beneficia, como e por quê, o corte de gastos também ele vai impactar na redução das obrigações sociais, né? E vão abrir espaço para o corte de impostos, né? De empresas e de grupos econômicos com maior poder. Então, vejo que e a redução redução da quantidade e da qualidade dos serviços públicos abre espaço para a oferta de serviços privados. A universidade pública é um exemplo, né? Nós temos laboratórios abandonados, não tem mais bolsas de R$ 400, bolsas de R$ 1.000. O que custa para o Brasil ter alunos, doutorandos, né, fazendo pesquisas nos seus laboratórios? Então, é assim que começa a política de sucateamento para depois privatizar esses serviços e abrir espaços para a oferta desses serviços privados. Para isso que serve a emenda à austeridade fiscal. Então, a austeridade ela é um dos pilares dessa concepção de Estado mínimo, de retirada ainda mais do Estado, não só naquelas áreas de bens e serviços, como aconteceu no Brasil nos anos 90, mas em direitos, em serviços públicos, em direitos fundamentais, né? Então, vai ter a austeridade, ela tem como objetivo defesa de interesses específicos, que vai fortalecer um grupo de um pequeno número de corporações com mais poder, né? Os bancos são a favor da austeridade fiscal, o agronegócio é a favor da austeridade fiscal, o capital financeiro, parte do capital industrial, né?
as consequências disso é um aumento da desigualdade. E, de fato, nós já estamos vendo, não sei se eu coloquei aqui, mas eu já mostrei a tabela do índice de Gini na minha aula sobre o teto de gastos. Eu não coloquei aqui a tabela sobre o índice de Gini, mas vocês viram como está o índice de Gini, que varia de 0 a 1, como está o aumento da desigualdade no Brasil desde 2017, logo após a vigência da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Claro que tem outros acontecimentos depois disso que vão aprofundar a desigualdade no Brasil. E todos os livros, né, nós temos, eu estou tentando olhar aqui, 2 livros lá né, Como as Democracias Morrem, e, enfim, a democracia chega ao fim, como as democracias chegam ao fim, que são 2 clássicos que foram lançados aí faz 1, 2, 3 anos, e justamente mostrando porque esse aumento da desigualdade no topo, que está acontecendo no Brasil e também está acontecendo nos países desenvolvidos, mas aqui é muito maior, é muito mais grave, né? Porque nós somos um país que é o 3º, 4º em desigualdade no mundo, vai fragilizar as democracias. Por quê? Porque, na verdade, as políticas econômicas e sociais, elas são aprovadas atendendo esses grupos aí de essas grandes corporações de maior poder econômico. Então, nós votamos e achamos que nossos representantes estão lá nos representando, mas eles estão a reboque, como a gente viu um caso recentemente, né, de capital internacional, financiando deputados para aprovarem exploração de riquezas do nosso subsolo na Amazônia. Então, e também é fruto desse aumento da desigualdade, que, por sua vez, vai fragilizar as democracias. A desigualdade também é ruim do ponto de vista econômico, né, porque ela impede a retomada do crescimento econômico, e ela foi, digamos assim, se a gente olhar início dos anos nos Estados Unidos, antes da crise dos anos 30, cujo estopim também foi lá e se difundiu para o mundo, não tinha mais produzir para quem se não tem demanda, né? Ou seja, é uma crise de insuficiência de demanda. Por que não tem demanda? Porque não tem renda, né? E essa queda generalizada de renda é fruto de políticas fiscais como essa de corte de gastos, exceto gastos com juros. Então, aqui está aquela tabela que mostra exemplos de países que cortaram, né? E apenas 2 aumentou o investimento, todos os outros, né, piorou a situação com o aumento do corte de gastos. E todas essas experiências históricas, vai dizer o Krugman e Prêmio Nobel de Economia, mostram que a austeridade ela é contraproducente porque tende a provocar uma queda no crescimento econômico. E queda no crescimento econômico, queda no emprego e aumento da dívida pública. Então, a austeridade ela é seletiva, ela vai impor maiores sacrifícios para a população que é mais vulnerável, que é aquela que depende mais dos gastos sociais e sofre mais com desemprego, né, precisa de mais do amparo do Estado. Então, veja, cortar gastos públicos, e quando a gente fala gastos públicos, pode ser gasto corrente ou gasto de capital, né, pode ser construção de postos de saúde, pode ser gastos com folha de pagamento, com ciência e tecnologia, com as bolsas, né? Vou citar os exemplos da universidade. Se reduzir esses gastos, reduz a demanda privada. Quando reduz a demanda, a economia cresce menos. Se a economia cresce menos, o Estado arrecada menos. Se ele arrecada menos, piora o resultado das suas contas, né? Passa a ter o risco de ter déficit vezes superávit. Então, esse gráfico aqui mostra, né, não é nem a austeridade da emenda constitucional 95, mas começa já em 2015, quando a presidente Dilma contratou o economista Levy e ele começou fazendo corte de gastos no seu primeiro ano de governo. Veja o que aconteceu com o PIB. Em vez de aumentar o crescimento econômico, ele caiu, despencou. Veja o que aconteceu a partir de 2015 com o desemprego, aumentou, né? Veja o que aconteceu também, né? Um outro gráfico que eu sempre uso bastante para desmistificar o mito da gastança, né?
que o Brasil tinha gastado muito nesse período. Veja, a linha azul as receitas, a vermelha é a despesa. A despesa e a receita cresceu. Sim, pois o Brasil cresceu, crescimento econômico, mais pessoas, né? E, portanto, tem aumento a arrecadação, aumenta o gasto. Não teve gastança nenhuma aqui, né? Aumenta o gasto, olha, ele aumentou menos do que o aumento da arrecadação. O que aconteceu aqui em 2014, que é quando uma cruza a outra, é que vai acontecer o primeiro déficit primário aqui no último ano de governo Dilma, quando o Brasil tinha uma taxa de desemprego de 4%, quando a gente considera que é uma economia sem desemprego, esse é o desemprego natural. E daí sim, a partir daqui, o que nós vamos observar? Queda na arrecadação. Desde lá, o Brasil não teve mais superávit até hoje, né? E o que aconteceu com os gastos, esse aumento de gastos aqui, veja, em 2019, o que vai acontecer no Brasil, então. Então, né, as contas pioraram do ponto de vista fiscal, dos resultados, e esse gráfico aqui mostra, que eu já mostrei para vocês, né, a emenda constitucional 95 do teto de gastos, que tem a previsão, que foi adotada em dezembro de 2016 e entrou em vigor em 2017, que vai vigorar até 2036, mas ela já foi suspensa várias vezes. Se justificaria ser suspensa durante a pandemia, ok, mas não hoje, né? O Brasil precisa, a equipe econômica precisa fazer política econômica para retomar o crescimento econômico e não apenas usar a renda emergencial como, né, para comprar literalmente, comprar voto, né? E o Brasil saiu aqui, né? Nós estávamos em 2016, alguma coisa entre o gasto público no Brasil, 20% do PIB, a meta é chegar em 14%, igual a Bangladesh, Nigéria, vejam, os defensores da emenda constitucional do teto da austeridade querem chegar, levar o Brasil onde está a Nigéria e onde está Bangladesh, por exemplo. Os países desenvolvidos é 40% do PIB, o gasto, 25% do PIB. No Brasil se usou o mito da gastança quando nós chegamos aqui para poder reduzir o gasto. Na verdade, a estratégia por trás é reduzir o tamanho do Estado para aumentar o espaço do setor privado ofertando esses serviços. E veja o que vai acontecer com a dívida bruta brasileira quando, né, se inicia as políticas de austeridade fiscal. Então, eu vou deixar para vocês, né, feita essa conversa, né, eu vou deixar para vocês, né, que respondam essa pergunta. Com esses mitos da austeridade, para onde vamos? Né? Uma delas é o aumento da desigualdade, porque não fizemos reforma tributária progressiva e passamos a cortar gastos sociais usando o mito da austeridade, portanto, a desigualdade aumentou. Então, vejam que estratégia que foi utilizada para convencer o cidadão comum, aquele que precisa da mulher, aquela que precisa da creche, que não tem creche, não pode trabalhar, para a senhora, aquela que precisa fazer uma cirurgia no joelho e precisa esperar, né? Não tem dinheiro, não, dinheiro tem, defende para quem, como ele é definido e orientado politicamente para fazer direcionar esses recursos. Tanto que em 2019 o Brasil estava quebrado e em 2020, da onde surgiu todo aquele recurso para enfrentar a crise da Covid? Né? Certo? Então, encerro com perguntas, né, e não respostas. Abraço.